Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. E por que Pode Tudo? Aqui, a gente traz histórias de pessoas reais, como eu e você, que inspiram a todos com a sua trajetória. Hoje eu tô aqui com o Eduardo Silo, que é psicólogo do esporte e coordenador de psicologia do Comitê Olímpico do Brasil. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado, Isa. É um prazer estar aqui, poder compartilhar. E, no fundo, eu me sinto assim, uma pessoa comum, com orgulho da própria trajetória, e eu gostaria de poder contar um pouco sobre ela. Perfeito. A humildade é muito importante, né? Fundamental. Bom, Edu, vamos lá, vamos começar. Eu queria saber como que você iniciou sua trajetória na psicologia do esporte. O começo mesmo, ele veio de um grupo de estudo. Depois de formado em psicologia, eu fui procurando oportunidades para estudar psicologia do esporte, porque durante a graduação não tinha tido muita informação. E eu descobri um grupo de estudo na Escola de Educação Física da USP e fui fazer parte desse grupo de estudo. E nesse grupo de estudo só tinha eu e um outro psicólogo. O resto era tudo professor de educação física. Um dia chegou lá uma solicitação para um trabalho de atendimento para a seleção feminina de polo aquático, na preparação para o Mundial de Esportes Aquáticos de 1998, faz tempo. E tinha que ser psicólogo. Então, só eu e o Ricardo Miura, que era o outro psicólogo, estávamos habilitados e nós topamos a empreitada e começamos a trabalhar com esse time. Já começar com uma seleção nacional já foi um degrau alto ali, mas foi bom, foi um grande aprendizado. Que legal. E você lembra o que veio depois disso? Depois disso, eu passei 3 anos no Monte Líbano com basquetebol de base. Foi uma grande escola prática de psicologia do esporte e de esporte em geral, porque lá eu tive contato com muitos atletas, treinadores, torneios. Eu lembro com bastante prazer dessa época. Legal. E a gente já teve outras entrevistas aqui com psicólogos do esporte, mas acho que algo que eu sempre esqueci de perguntar é: qual a diferença da psicologia clínica e do esporte? Como que esses atendimentos se diferem? A psicologia clínica ela tem um foco bastante amplo, voltado para diversas questões da vida da pessoa que está em atendimento. A psicologia do esporte, em geral, ela está focada na preparação e disputa de competições. Mas desde que a saúde mental ganhou essa grande visibilidade, ficou muito claro que é impossível trabalhar só com uma ou só com outra. Então, a exigência para psicólogos do esporte hoje é de uma formação clínica que te permita diagnosticar quadros de saúde mental. Porque no final das contas, a saúde mental precisa estar minimamente em dia para que o atleta possa performar, né, ou desempenhar o seu potencial. Então, o psicólogo do esporte ele precisa saber das duas, da clínica e do esporte. Na prática, nós realizamos atendimentos. Esses atendimentos podem ser presenciais ou remotos. Tudo depende da adaptação do atleta à modalidade de atendimento. Só que em certas situações o atleta está em outro país, em outro estado. Então, não existe outra forma de trabalhar a não ser de forma remota mesmo. Mas, de preferência, a gente tem que também ir a campo, acompanhar treinamento, acompanhar a competição, porque essa vivência do dia a dia que nos dá informação que muitas vezes o próprio relato do atleta não contempla. Então, observar mudanças sutis de comportamento no ambiente de treino, no ambiente de competição, no relacionamento com as outras pessoas, nos dá bastante munição para poder oferecer ao atleta uma estratégia de técnicas e intervenções que permitam realmente ajudá-lo a alcançar o seu potencial. Isso envolve também, claro, a leitura clínica de quem está em campo. Nesse caso, seria um consultório avançado no esporte, né? Perfeito. E isso me deixou aqui com uma dúvida que não estava no roteiro, mas do dia a dia de um psicólogo do esporte. Por exemplo, você é o psicólogo do esporte, de um time X ali do Brasileirão, e você acompanha o dia a dia, você conversa com todos os atletas, você viaja com o time para diversas competições. Como isso funciona? A ideia é essa. Agora, participar das viagens para jogos é uma conquista que o profissional precisa obter quando ele começa a fazer parte do dia a dia do clube. Mas com certeza é o que vai fazer muita diferença na hora de poder ter contato com o atleta, falar, eu estava lá, eu vi, eu estava junto com você. Então, é algo que nem sempre você tem de saída. Precisa convencer o treinador, o gerente de futebol, merecer estar nesse lugar. No final das contas, é custo para o clube também, de transporte, hospedagem e tudo mais.
Então o clube vai levar se ele perceber que está ajudando, que vale a pena, que os jogadores querem, que o técnico permite. Perfeito. E além desses atendimentos mais convencionais, digamos, né? O que mais sua profissão te permite abordar? Você dá aulas, dá palestras? Aulas, palestras, cursos, são muitos anos de trajetória, então você vai se acostumando, né, a ter uma atuação diversificada. Tá. E eu acho que no conjunto da profissão é tudo isso que faz valer a pena, né? Não ficar só num tipo de atividade específica, mas poder diversificar também suas formas de atuação, porque você atende atletas, trabalha com treinadores, mas também quer ajudar outros profissionais que estejam em busca de formação a poderem ocupar esse espaço. Certo. E eu sei que antigamente não tinha isso, mas hoje, se eu começar numa faculdade de psicologia, eu vou ter uma disciplina chamada da psicologia do esporte? Depende da faculdade. Tá. Na maior parte das vezes, se você encontrar, vai encontrar como uma disciplina eletiva. Ah, sim. Né? Algumas têm estágios também, outras opções de formação em iniciação científica, mas ainda não é muito comum. Isso, na verdade, há muito tempo que é assim. Mas já Perfeito. tem uma demanda grande de alunos que entram na faculdade de psicologia atrás de psicologia do esporte. Então, se justifica que os currículos sejam atualizados. Sim, e algo que não esteve muito em voga antigamente, né, mas hoje já ganha espaço, são os cuidados de saúde mental, não só com os atletas, mas com os treinadores e todo tipo de profissional do esporte. Para você, qual a importância disso? É uma importância enorme. Trabalhar com os atletas é importante, sim, mas o nosso trabalho, o alcance do nosso trabalho, ele pode ficar pelo caminho, porque no final das contas o atleta ele convive diariamente com o seu treinador, com os profissionais que fazem parte da comissão técnica, e se esses profissionais não estiverem com a saúde mental em dia, eles podem não ter o discernimento, a regulação emocional necessária para lidar com a pressão do dia a dia da competição, e aí a chance deles influenciarem negativamente o atleta, o comportamento do atleta e o seu desempenho é muito grande. Então a gente precisa cuidar deles também. É, a gente vê muitos técnicos estressadinhos por aí, né? Porque o contexto de trabalho do treinador ele é estressante, bastante. Imagino. O atleta vai, treina, disputa a competição, depois ele vai se recuperar, e o técnico, depois da competição, ele tem que avaliar o trabalho, o que aconteceu, o que tem que ser feito de melhor. Então, se trabalha muito. No esporte, se trabalha demais. Perfeito. E você, além do futebol, você já trabalhou com diversas outras modalidades, como esportes, e-esportes, E esportes. futsal, basquete. Eu queria saber como que o atendimento a cada uma dessas modalidades se difere. Primeiro, a gente tem que conhecer a rotina, a metodologia, e aí pode ser que essa diferença não seja só de uma modalidade para outra, mas de uma equipe para outra, né? De um grupo específico de atletas, de um clube para o outro. Mas no final das contas, a gente precisa conhecer a cultura. Tá. Entender a linguagem, né? E é isso que te dá credibilidade. Credibilidade é fundamental para que você tenha um vínculo e as pessoas confiem em você. Então, a partir do momento que você começa a falar os termos que eles usam no dia a dia, então você ganha espaço. E aí o seu trabalho pode acontecer. Senão você vai ficar com termos genéricos, Entendi. né? Falar o psicologuês vai te dar impressão, vai dar impressão para as outras pessoas. Nossa, esse cara, essa mulher sabe o que está falando, né? Mas eu não entendi nada. Então é preciso falar o que a gente tem para dizer adaptado aos termos da cultura daquela modalidade, daquele clube. É isso que vai fazer funcionar a engrenagem. Então, quando você trabalhou, por exemplo, com League of Legends, você teve que aprender sobre o jogo, realmente. Muito, e eu não entendia nada no começo. Eu olhava para a tela, aquele monte de cores, né? Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, depois de uma teamfight, por exemplo, eu virava pro lado, pro treinador e falava assim, foi bom ou não para nós? Porque demora, né? Para você afiar o seu olhar e entender as palavras que eram ditas ali. Eu falava, nossa, um monte de termos que eu nunca tinha ouvido. Mas depois de algum tempo você começa a perceber. Legal. E bastantes experiências desafiadoras você passou por aí, né? E recentemente, não tão recentemente assim, teve mais uma, né? Que você virou coordenador de psicologia do Comitê Olímpico do Brasil. E me conta, como que tem sido isso? Eu comecei a trabalhar com o COB em 2019 e virei coordenador em 2022. Bastante desafiador, mas também muito satisfatório. O que me faz percorrer diversas modalidades, diversos níveis de competição também, desde a formação, da iniciação esportiva até o alto rendimento,
é um prazer natural que eu tenho por entender o que é competição e tentar descobrir como que funciona cada modalidade, né, cada nível de competição. Então, estar hoje no Comitê Olímpico do Brasil me permite ter contato com muitos esportes diferentes. Isso é extremamente gratificante, porque onde tem competição eu gosto de estar. Para perceber, descobrir, estudar e tentar realmente ajudar. Porque existe muita margem de crescimento para o esporte de forma geral. Para o brasileiro, especificamente, muita margem de crescimento mesmo. Tá, e tanto gerindo os profissionais quanto cuidando ali dos atletas, você consegue perceber uma evolução constante neles? Eu diria que essa evolução constante ela depende de processo. Isso significa que existem diversas etapas para que essa evolução aconteça. Mas a evolução acontece mesmo quando existe um trabalho de verdade interdisciplinar por trás da equipe ou do grupo de atletas que treina juntos, né? Se você tem esse trabalho interdisciplinar consistente, então aí você consegue ir entregando cada vez melhores condições para que os atletas possam fazer a parte deles. O multidisciplinar já não é mais suficiente para essa evolução. Cada um faz o seu, ok, maravilha. Parece que estamos fazendo o nosso trabalho, mas o interdisciplinar significa que você entende do trabalho do seu colega de equipe e o seu colega do seu trabalho. E assim a gente consegue fazer mais e melhor. Perfeito. E você acabou de voltar de Paris, né? Como que foi ser coordenador lá? Uau! Era um sonho antigo. Foram cerca de 10 anos tentando me posicionar no cenário do esporte olímpico para poder trabalhar em Jogos Olímpicos. Muitas tentativas não deram certo, então eu queria trabalhar em Jogos desde as Olimpíadas do Rio em 2016. Por diversos motivos esse sonho foi sendo adiado, mas eu consegui agora em Paris. Foi muito trabalhoso, nós tínhamos uma equipe grande de profissionais de psicologia e também um psiquiatra do esporte lá. Então essa equipe ela chegou a 11 profissionais presentes em Paris. O trabalho ele foi muito demandante porque eu tinha os meus atletas para cuidar, de vôlei de praia, de skate, atletismo, natação, tiro e tem mais aí, mas se eu falar todo mundo aqui a gente fica até amanhã, né? E eu tinha que dar o suporte também para os outros 10 profissionais que estavam lá atuando em campo. Então, garantir que eles tivessem, eles e elas, condições mínimas de trabalho. Porque é muito estresse, muita expectativa. Os nossos atletas estão competindo contra os melhores atletas do mundo. O foco de muitos desses atletas são os Jogos Olímpicos. Então, toda a periodização, toda a preparação para a competição, ela é voltada para essa disputa que acontece de 4 em 4 anos. E a nossa equipe estava ali para ajudar tanto nas questões de saúde mental, como também na preparação para competição, preparação e disputa de competição. E nesse caso, assim, que você tá numa competição ali, uma coisa intensa, as consultas, elas acontecem por demanda? Tipo, alguém chega e fala, tô precisando, ou você tem ali toda uma programação, vou falar com esse, tal horário, tal dia? O cenário ideal é que ali a gente esteja no fim de um trabalho de preparação que já venha de meses e às vezes anos. Então, Tá. esses atendimentos, eles são programados e adaptados, claro, à rotina, os horários de treino e competição. Então, a gente não pode ter muitas grandes surpresas. Claro que um ou outro caso de atendimento emergencial de atletas que não vinham sendo acompanhados pela nossa equipe aconteceram, mas eles foram a minoria, felizmente. O que significa que a gente conseguiu fazer um bom trabalho de prevenção em saúde mental e não tivemos tantos casos assim que ameaçaram sair da mão e exigir maiores cuidados. Perfeito. E além do COB, você também faz parte da Tribe Team, né? E, assim, tá surgindo aí um novo projeto da Tribe Academy, para novos profissionais da área. Quem quer se profissionalizar ainda mais, conta mais pra gente. A Tribe Academy, ela é a realização de um ideal, né, de toda a equipe da Tribe Team. Então, olhando para o que o mercado, informação da psicologia do esporte no Brasil oferece, a gente não tem muitas opções. Existem algumas opções boas, interessantes, mas olhando para esse mercado como se nós fôssemos alunos interessados, a gente montou o Tribe Academy pensando exatamente em oferecer conteúdos que seriam aqueles conteúdos que nós gostaríamos
legal. de acessar se fôssemos nós que estivéssemos procurando essa formação. Então, o Tribe Academy, ele é uma alternativa muito interessante para quem quer saber do trabalho e aprender sobre o trabalho na prática. Algo que me incomoda bastante, às vezes, é encontrar nas alternativas de formação que a gente tem no Brasil, conteúdos muito teóricos, pouco aplicáveis. Então, o que a gente tem na Tribe Academy tem teoria, sim, mas muito bem adaptada à realidade do esporte brasileiro. É a experiência de quem trabalha na área, traduzida de forma bastante acessível para quem quer conhecer e entrar. Legal. E é só para profissionais da psicologia? Não, essa é a parte boa. Porque quem lida com fenômenos comportamentais e psicológicos no esporte não é só o psicólogo. Verdade. É todo mundo que está ali no dia a dia com o atleta. Muitas verdades, por exemplo, são ditas nas macas da fisioterapia. Então, o fisioterapeuta lida, sim, com aspectos emocionais dos atletas. O treinador, na hora que ele está exercendo a liderança, ele está influenciando pessoas. Sim. Ele está lidando com aspectos psicológicos. Então, todo e qualquer profissional ou estudante de ciências do esporte pode se beneficiar dos conteúdos da Tribe Academy. É para todo mundo. Que legal, bom saber, hein, pessoal? Fica a dica. Edu, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi um prazer, obrigado pela condução. Sigamos. Você pode deixar, por favor, suas redes sociais aqui? Minhas redes sociais, o principal o Instagram, @Eduardo_Silo, CILLO. E também você me encontra no LinkedIn, Facebook. É fácil me achar. Galera, sigam a Tribe Team também para mais novidades da Tribe Academy. Eu sou Isabela Pascucci, agradeço você que ficou até o final com a gente. Se você quiser participar do Pode Tudo também, todas as informações estão aqui. Esse é um episódio com a produção da CDC Estúdio Produtora. E até a próxima. Tchau, tchau!